Você sabia que o Corinthians tem 7 jogadores em fim de contrato? O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a estratégia diferente do Corinthians em relação a essas negociações. Atualizo também sobre Lucas Paquetá e a informação que surgiu ao longo do dia de que ele pode virar reforço do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Bora te atualizar também sobre uma renovação de contrato no São Paulo, sobre o objetivo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, o Galo negando a especulação em relação a um centroavante. Tem o Cruzeiro atendendo a um pedido de Leonardo Jardim, informação que vem da Arábia Saudita e importante sobre o futuro de Jorge Jesus, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Neymar, que voltou a treinar com o elenco do Santos sem restrições nessa terça-feira, dando indícios de que ele estará em condição de jogar contra o Fluminense no domingo, seria o retorno depois de 42 dias. Bora te atualizar também sobre o Vasco, Souza pode ter companhia em relação à rescisão de contrato. Volante que, ao que tudo indica, não ficará em São Januário, pode ter a companhia do Patrick de Luca, que tem negociação para rescisão do contrato encaminhada. Já Flamengo e Fluminense esclarecem que, apesar de aceitarem que o Vasco mande algumas partidas no Maracanã, não terão a companhia do rival, assumindo o consórcio do estádio. O Jornal Globo chegou a tratar sobre esse assunto, negado pelos dois gigantes do Rio. Já a Chapecoense negocia a contratação de Sassá, centroavante que estava no Amazonas, também da Série B. Por falar em time que veio da Série B, o Mirassol, representante novo na Série A, anunciou a contratação do meio-campista Iago Felipe do Bahia. Jogador de 30 anos chega por empréstimo até o fim da temporada. Para completar o giro de notícias, os resultados da Champions dessa terça-feira. O Arsenal fez 3-0 no Real Madrid, aumentando a crise no time de Carlo Ancelotti. 2 golaços do Declan Rice de falta e o Merino completou o placar. Real Madrid vai precisar daquelas noites mágicas de Champions para conseguir a classificação. Surpresa também no jogo da Alemanha, o Bayern de Munique perdeu por 2-1 para a Inter de Milão. O Lautaro havia aberto o placar no primeiro tempo, no finalzinho da partida um empate com um gol de Thomas Müller, mais Fratesi também no final decretou a vitória da Inter fora de casa. Bora repercutir informação que vem da Arábia Saudita. O site 365 de lá assegura que Jorge Jesus não estará à frente do Al Hilal durante a disputa do Super Mundial de Clubes. Separei um trecho da matéria, abre aspas, o técnico português não comandará o Al Hilal no Mundial de Clubes, segundo a apuração da equipe árabe do 365 Scores. Ele deixará o cargo após o término do Campeonato Saudita e da Champions Asiática. Vale lembrar, Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir a seleção brasileira, fecha aspas, disse o texto. Importante lembrar que a Champions Asiática será decidida nos próximos dias com uma série de jogos todos em Riad, enquanto o Campeonato Saudita se encerra em 26 de maio. Nesse momento, o Al Hilal é o segundo colocado do Sauditão, com 5 pontos de desvantagem em relação ao Al Ittihad, seleção brasileira que quer contar com seu técnico para as datas FIFA do mês de junho. E esse seria o caso, se ele sair antes do Super Mundial de Clubes, dá para imaginar o técnico português assumindo a seleção brasileira. Hora de falar sobre o Cruzeiro, em meio ao caos. Por conta das declarações de Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro atendeu a um pedido do técnico Leonardo Jardim. O português havia relacionado para a última partida contra o Internacional o volante Murilo Hickman, de 19 anos de idade. Preocupado com a valorização do atleta, o Cruzeiro se apressou para estender o contrato do jogador, que é revelado na base do clube, havia chegado com 15 anos. O contrato se encerraria em março de 2026 e foi estendido até março de 2028. Jogador que na temporada passada, mesmo ainda mais jovem, integrava o time sub-20 que virou titular absoluto nesse ano. Leonardo Jardim, assim que contratado, passou a assistir jogos do time sub-20, gostou da atuação do primeiro volante e pretende utilizá-lo em breve na equipe principal. Já o Atlético Mineiro negou a contratação de um centroavante que faz sucesso no mundo árabe. Surgiu a especulação nas últimas horas de que João Pedro, 31 anos de idade, brasileiro e há bastante tempo fora do país, poderia virar reforço pro Atlético.
jogador que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O Galo, por meio de setoristas do clube, negou o interesse na contratação desse jogador. Fui dar uma olhada para entender a condição do João Pedro e dá para dizer que os números dele por lá são bem interessantes. Jogador que está fora do Brasil desde 2015, sempre mudando da Arábia Saudita para os Emirados Árabes. Na atual temporada, 13 jogos, 8 gols e mais 2 assistências. O fato de ele ter vínculo com o Al-Ahly somente até junho permite ao João Pedro a assinatura de um pré-contrato. Mas, ao que parece, pelo menos foi o que disse o Galo, não será esse o jogador para substituir o Daverson. Cuca tem pedido um centroavante, um ponta, um meio-campista e mais um zagueiro para reforçar o elenco atleticano. Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual o objetivo alviverde no Super Mundial de Clubes? A pergunta foi feita ao técnico Abel Ferreira, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, nós temos um objetivo muito claro. Primeiro, é passar da fase de grupos. E isso vai depender da forma como nós formos encarando cada um dos jogos. Importante dizer que a simples presença do Palmeiras no Super Mundial de Clubes assegura 87 milhões de reais. Cada vitória na fase de grupos garante mais 12 milhões de reais e em caso de empate, 6 milhões de reais. E a passagem para a fase de mata-mata pode fazer com que o Palmeiras fature cerca de 150 milhões de reais. Há muito dinheiro em jogo e eu gostei do grupo do Palmeiras. O Verdão tem adversários complicados como o Porto contra o Inter Miami, mas é possível imaginar o Palmeiras passando para a próxima fase. É bem verdade que para isso o Palmeiras vai precisar melhorar o nível do seu desempenho. Você, torcedor alviverde, acredita na classificação pro mata-mata? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Também queria contar que a venda de ingressos para o confronto de quinta-feira contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América vai mal. Na última atualização da noite de segunda-feira, apenas 15.500 ingressos vendidos. Tanto que nessa terça-feira foi aberta a venda para todos os setores e havia ingresso para todos os setores, algo meio incomum em jogos de Libertadores. Isso tem a ver com a fase do time e também com a precificação dos ingressos. Dá para dizer que Leila Pereira e companhia erraram nos valores. O ingresso mais barato no Gol Norte a R$ 220. Tem entradas a 280, 300, 340, 400 e até R$ 420. Hora de falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O tricolor avançou nas últimas horas para garantir a permanência do zagueiro Alan Franco, que virou titular absoluto desde a chegada de Luiz Ubeldia. O Alan Franco foi contratado por um valor alto do futebol argentino, mas demorou bastante para vingar com a camisa do São Paulo, gerando e causando uma série de especulações. Será que valeu o investimento feito na contratação desse atleta? O Zubeldia chegou e deu ao Alan Franco aquilo que ele precisava, moral e confiança para que o Alan Franco tivesse uma sequência como titular. Hoje, ele é o principal jogador do sistema defensivo. A gente já viu, por exemplo, o Arboleda perder a condição para o Sabino, para o Juan, enfim, há um revezamento entre outros atletas. Dá para incluir também o Ferrarese nessa lista, mas o Alan Franco é um homem de confiança do treinador argentino e teve o seu vínculo renovado. Ainda não há um anúncio oficial, mas as partes avançaram em relação à extensão desse vínculo, assegurando a permanência do Alan Franco. Boa notícia, até porque senão o Alan Franco poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano para deixar o São Paulo sem custos. Só para completar sobre o tricolor, registrar que Luiz Gustavo recebeu nessa terça-feira alta do Hospital Albert Einstein. Ele havia tido uma trombose no pulmão, situação bastante grave, recebeu alta e agora vai ficar 10 dias sem atividades físicas para continuar na sua recuperação. Quero falar agora sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Especulação que surge simplesmente das redes sociais. Quero te explicar o contexto. O jornalista argentino Germán García Grove afirmou que a FIFA autorizou os clubes que disputarão o Super Mundial de Clubes a contratarem reforços especificamente para essa competição. Pronto. Foi o suficiente para que torcedores do Flamengo nas redes sociais criassem uma campanha para que José Boto e BAP, os homens do departamento de futebol do Fla, fossem atrás da contratação do Paquetá, que vive uma situação extremamente específica lá na Inglaterra. O julgamento em relação à possibilidade dele ser banido acabou na última sexta-feira. Foram 3 semanas de debate numa audiência em Londres. Ainda não há um parecer sobre a punição do Paquetá, que é acusado de participar de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que teriam feito apostas no Brasil. Pois bem, a decisão sobre esse julgamento só deve ser divulgada no mês de julho.
e o Super Mundial de Clubes acontece entre junho e julho. Então, seria a oportunidade de o Flamengo dar a chance ao Paquetá de disputar uma grande competição antes do anúncio de uma punição que pode ser extremamente pesada. De acordo com a Federação Inglesa, o pedido dessa punição é de banimento para que ele nunca mais atue no futebol. Só para completar em relação ao Fla, o rubro-negro anunciou a renovação do contrato de Gerson até 2030, novo salário de R$1,5 milhão, e foi bem legal registrar a emoção do Gerson ao ter seu vínculo estendido. Ele até chega a dizer que não havia necessidade do Flamengo antecipar essa renovação no momento, mas que ele era muito grato pelo reconhecimento e também pelo reajuste salarial. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians e uma estratégia arriscada em relação aos 7 jogadores cujos contratos se encerram até dezembro. O caso mais grave é do Giovani, atacante revelado na base, cujo vínculo se encerra em julho. Importante dizer que o Giovani até atua um pouquinho na base, mas ele não era da base do Corinthians, ele foi comprado do Capivariano. E não houve acerto em relação ao contrato do Giovani. O Corinthians fez algumas propostas, as ofertas foram recusadas. O Giovani chegou a ser afastado recentemente, voltou a atuar no time principal, mas é o que tudo indica, deixará o timão sem custos. Outros 6 jogadores têm contrato até dezembro, são eles Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angeleri e Matheus Bidu. Desses, Maicon, Thales Magno e Angeleri têm contratos com outros clubes e estão emprestados, então seriam negociações à parte. Já Romero, Gustavo Henrique e Matheus Bidu dependem do Corinthians, de o Timão procurá-los para anunciar ou demonstrar a intenção da extensão dos vínculos. Mas Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, afirmou o seguinte, abre aspas, ainda não iniciamos as tratativas das contratações ainda não iniciamos as tratativas dos contratos que estão por vencer. Não é o momento ainda de conversar sobre isso. Nem os atletas ainda estão preocupados, afinal de contas, estamos no segundo jogo do Brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, fecha aspas. A saideira sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense acionou a Justiça do Paraná para cobrar 12 milhões e 300 mil do Timão pela compra de Alex Santana, tudo porque 2 parcelas de 900 mil euros cada não foram quitadas, parcelas de janeiro e fevereiro. O valor já inclui juros e multa correspondente ao não pagamento. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!